Você sabe qual foi a categoria de pessoas que Cristo foi mais duro, mais incisivo? Você sabia que foi a única categoria, foi a dos religiosos? E você sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque aqueles que teriam o poder de fazer Deus ser conhecido, guardaram para si a verdade e enganaram o povo. E você sabia que ainda hoje há muitos fariseus na essência e esse farisaísmo tem impedido as pessoas de enxergarem a Deus? Sim, eu posso lhe afirmar, existem os fariseus do tempo moderno, os fariseus que, tendo perdido, assim como aqueles fariseus de antigamente, perderam a essência do que a lei e os profetas declaravam que era aquele que havia de vir e redimir o mundo, que eles apontavam para o Cristo de Deus. E eles hoje colocam peso sobre as pessoas, sobre os fiéis, sobre aqueles que creem, aqueles que carecem da graça divina. E colocando esses pesos, eles impedem que as pessoas verdadeiramente conheçam o amor de Deus, porque a pessoa se volta para dogmas, a pessoa se volta para coisas sobre fazer, sobre proceder, sobre as abstenções, sobre abstinências, e dessa forma a pessoa acredita estar vivendo uma vida religiosa, uma vida em que ele conhece o amor de Deus, todavia ele não conhece, ele conhece coisas. Para poder corroborar o que eu estou afirmando, eu quero que você entenda 3 coisas sobre a lei. Primeiro, a lei é santa, mas ela veio para mostrar que o homem estava morto em seus pecados. O segundo aspecto foi o que o próprio Cristo afirmou, que a lei e os profetas, eles duraram até João. Depois veio a graça, e a graça ela veio com Cristo, a graça e a verdade. O próprio Cristo, ele ao asseverar que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade veio com Cristo, ou seja, ele faz uma distinção entre a lei e a verdade, ou seja, sai-se das sombras e agora você sai das sombras e figuras e se dirige àquele que é a verdade, que é o próprio Cristo. E o terceiro aspecto é que a lei foi dada como um aio para conduzir a Cristo. O homem ainda na sua infância, o homem vivendo ainda a sua imaturidade espiritual, Deus deu a lei para que conduzisse até Cristo. Quando isso tudo for compreendido, nós paramos de olhar a letra da lei e começamos a viver agora a razão real das nossas existências, que é viver o espírito de vida, esse que gera o amor do Pai, esse que gera a transformação no nosso coração, na nossa essência, esse sim o verdadeiro fundamento da nossa existência. Olhar para o alvo, o Cristo de Deus, não os dogmas. Quanto mais se dogmatiza, quanto mais cartilha se põe para cumprimento da vontade de Deus, menos se conhece da vida, a vida orgânica, aquela real que age nos nossos corações. Mas aí você pode dirigir um argumento válido, que diz, mas o próprio Cristo afirmou que ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E eu concordo, eu não ousaria discordar de tamanha verdade. Basta olhar para Cristo e saber se o cumprimento a que ele se refere foi uma obediência da lei, ou se foi o cumprimento da lei à medida em que todas as coisas se cumpriram nele. Nele nós vemos o sábado, que é o nosso descanso eterno. Nele nós vemos o holocausto, que é a morte de sangue, o derramamento do seu próprio ser, a abnegação total e integral do seu ser, para que hoje nós fôssemos redimidos, para que esse caminho fosse aberto. Quando você vê na antiga aliança o templo, você olha para o templo e hoje o véu que se rasgou em Cristo, hoje nós temos livre acesso. Claro, ele cumpriu todas as coisas, mas ele é o cumprimento de todas as coisas. Ele não veio para obedecer, ele veio para ser o cumprimento. E ao ser o cumprimento, ele abre agora espaço para que nós tenhamos uma vida de plena comunhão com ele, porque o véu se rasgou e agora nós temos acesso ao Pai. Eu sou Márcio Almeida,
Esse é seu canal Desdogmatizando a Fé.